Reuniões diversas. Na lição anterior expusemos o princípio de nos reunirmos juntos. Agora veremos a sua prática. No meu entendimento pessoal, existem 5 tipos diferentes de reuniões na Bíblia. São elas: reuniões de evangelização, reuniões para partir o pão, reuniões de oração, reuniões de comunhão ou exercício dos dons e reuniões de ministério ou pregação. Podemos encontrar exemplos de todas elas na Bíblia. Desta maneira, sabemos que no tempo dos apóstolos, nos dias do Novo Testamento, haviam pelo menos estes 5 tipos diferentes de reuniões. A igreja hoje também precisa ter todas estas diferentes reuniões para ser forte diante de Deus. Temos de aprender como nos reunir a fim de ajudarmos os irmãos e as irmãs a crescerem no Senhor. Reuniões de evangelização. A reunião mais importante no Novo Testamento é a reunião de evangelização. É o primeiro tipo de reunião no livro de Atos, assim como nos Evangelhos. A julgar pela história da igreja primitiva, as reuniões de evangelização eram as mais básicas de todas as reuniões da igreja. Assim foi até que a igreja começou a se degenerar durante o 3º e o 4º século, quando então as reuniões de evangelização gradualmente perderam proeminência e as reuniões de ministério assumiram o papel principal. A popularidade de ouvir sermões é um reflexo da condição enfraquecida da igreja. Na igreja primitiva, pregar o evangelho ao invés de ouvir sermões ocupava o primeiro lugar. A situação reversa de hoje é uma prova da falha da igreja. Para se ter uma igreja forte, a pregação do evangelho deve ser restaurada à sua posição original de ser a mais básica de todas as reuniões. Irmãos e irmãs de toda parte precisam receber a luz de Deus e não imitar os costumes do cristianismo tradicional. O cristianismo em geral enfatiza sermões e temos inconscientemente seguido esta prática. Possa o Senhor ser gracioso para conosco para que sejamos trazidos de volta à condição original da igreja. O Senhor colocou a igreja na terra não apenas com o propósito de edificar a si mesma, mas também a fim de reunir almas para ter material para a igreja. O dom de evangelista não ocupa o primeiro lugar no ponto de vista da edificação da igreja. Mas quando o evangelho foi pregado em Atos, o evangelismo foi o primeiro dom a ser exercitado. A evangelização de Samaria por Filipe, em Atos 8, é uma evidência clara disso. Durante a época da expansão da Igreja de Deus, o dom de evangelista ocupou o primeiro e principal lugar. Procuremos, portanto, corrigir o costume do cristianismo tradicional que faz do ouvir sermões o centro de todas as reuniões. Vamos colocar as reuniões de evangelização de volta em seu devido lugar. Assim que as pessoas creem no Senhor, elas devem imediatamente começar a ajudar na pregação do Evangelho. Não permita que elas desenvolvam o hábito de escutar as sermões, em vez disso, ajude-as a cultivar o hábito de servir pregando o Evangelho. Deveria haver ao menos uma reunião de evangelização toda semana. Separe a melhor hora para essa reunião, ou a manhã do dia do Senhor ou a tarde do dia do Senhor. Providencie para que 2 ou 3 novos convertidos que estão de alguma forma mais avançados e dotados deem seus testemunhos e preguem o Evangelho. Os mais velhos na fé podem ajudar esses mais novos ou, ocasionalmente, eles podem até mesmo pregar. Dê, entretanto, oportunidade aos mais novos. Não deve haver mais que 3 para dar testemunho ou pregar o Evangelho para que a reunião não fique confusa. O melhor é ter 3 pessoas. Número 1. Venha para cooperar. Novos convertidos, ao virem para as reuniões de evangelização, devem compreender que a mensagem não é para eles, mas para os incrédulos. Portanto, nenhum crente deve vir com uma atitude crítica ou indiferente ou não cooperativa. Não julgue em seus corações se o evangelho está sendo bem pregado ou não. Lembre-se, Deus não preparou a reunião para você ouvir o evangelho. Sua atitude deve ser de desejar que almas sejam salvas. Você deve ir para cooperar, não para criticar. Número 2.
venha participar corporativamente. Encoraje todos os irmãos e irmãs a comparecerem às reuniões de evangelização. Nunca deixe que qualquer irmão ou irmã pense que não precisa comparecer porque já é salvo. Você é salvo, é verdade, mas nas reuniões de evangelização você tem trabalho a fazer. Não venha de forma passiva, antes, porém, com o propósito de trabalhar. Não permita que haja alguém negligente com respeito às reuniões de evangelização. A questão não está no fato de que você conhece ou não o Evangelho. Verdadeiramente, você deve conhecer a essência de cada reunião, mas você deve estar presente a essas reuniões a fim de ajudar, tendo assim a sua própria participação. Número 3. Traga um amigo. Uma coisa que certamente devemos fazer é trazer pessoas para as reuniões de evangelização. Antes das reuniões, devemos convidar nossos amigos e parentes. Devemos convidá-los com vários dias de antecedência. Não devemos comparecer sozinhos, mas acompanhados de pelo menos uma pessoa. Não traga mais do que 4 pessoas, pois se trouxer muitos, não será capaz de cuidar de todos eles. Porém, se acontecer de Deus lhe dar graça de trazer 10, 20, 30 pessoas, o que fazer? Deve pedir ajuda a outros irmãos e irmãs. Entretanto, não traga mais incrédulos do que você possa dar conta. Está claro, então, que ao comparecer às reuniões de evangelização, você não deve chegar em cima da hora. Aqueles que vão às reuniões precisam se preparar de antemão convidando amigos. À medida em que se aproxima a hora da reunião, você deve trazer seu amigo, ou como está escrito em Lucas: saí depressa para as ruas e becos da cidade, aos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar. Lucas 14, versículo 21 ao 23. Você realmente tem responsabilidade na pregação do Evangelho. Você ao menos deve trazer uma outra alma. Como pode ser realizada uma reunião de evangelização se somente comparecerem crentes? Faça todos os preparativos com antecedência. Diga às pessoas a quem convidou o local onde irá encontrá-las. É absolutamente necessário que você traga pessoas. Número 4. Cuide do seu amigo. Há várias coisas que devemos fazer durante as reuniões para cuidar dos amigos que trouxemos. Sente-se próximo a eles. Quando o incrédulo vem à reunião, ele não tem ideia de onde se sentar. Isso depende inteiramente de você. Se há introdutores, você deve perguntá-los aonde deve se sentar o seu amigo. Se trouxer uma pessoa, sente-se ao seu lado. Se 2 pessoas, sente-se entre elas. Se 4, coloque 2 em cada lado. Não tente cuidar de mais de 4, pois isso será impossível. Se tiver mais de 4 para trazer, você deve providenciar para que outros irmãos e irmãs cuidem deles. Essa distribuição de assentos é muito importante em uma reunião de evangelização. Não encha a sala com incrédulos. Faça com que crentes e não crentes sentem juntos uns aos outros. Ajude-o a encontrar os versículos na Bíblia e explique a terminologia. Depois de você ter se sentado, terá muito o que fazer. Você deve ajudar os incrédulos a achar os versículos citados pelo pregador. Suponha que o pregador esteja falando sobre Josué, você deve localizar o trecho na Bíblia para o seu amigo, pois ele não sabe onde está o livro de Josué. Se o pregador utiliza um termo especial sem explicar, então você deve sussurrar baixinho o significado do termo para o seu amigo. Se ele se mostrar confuso com o nome de pessoas e lugares, você pode lhe explicar que são nomes da Bíblia. Você tem que suprir qualquer coisa que estiver faltando na pregação. Não fale muito alto, mas o suficiente para ele entender. O Sr. P.G. Wilkes mencionou um incidente em um dos seus livros. Certa vez, um pregador na Inglaterra foi ao Japão pregar o Evangelho. Muitos foram ali ouvi-lo. Sua primeira frase foi: "Vocês conhecem a história do êxodo do povo de Israel do Egito." O Sr. Wilkes imediatamente foi até ele e disse: "Essas pessoas não sabem nada sobre os israelitas nem sobre o Egito." Tal atitude foi muito sábia, pois seria preciso gastar pelo menos 1 hora para explicar quem eram os israelitas, o que era o Egito e como os israelitas saíram do Egito. O pregador não sabia que essas pessoas eram tão ignorantes.
Entretanto, tivesse ele continuado sem explicação, então aqueles que estivessem perto dos incrédulos poderiam simplesmente sussurrar. Os israelitas eram judeus, o Egito era uma nação e os israelitas foram libertos da escravidão quando saíram do Egito. Ache os hinos. Você também deve ajudar os incrédulos a achar os hinos. Instrua-os, especialmente quando um estribilho é cantado. Se tiver 4 amigos com você, será tudo o que poderá fazer para ajudá-los neste assunto. Observe as reações e ore. Observe cuidadosamente a reação dos incrédulos à medida em que ouvem. Se a reação deles for negativa, ore para que o Senhor amoleça os seus corações. Se sentir que determinada pessoa é orgulhosa, peça ao Senhor que quebre o seu orgulho. O fato da igreja pregar bem ou não o Evangelho depende de como a reunião é conduzida. A menos que todo o corpo seja mobilizado e que todos os irmãos e irmãs estejam envolvidos, não há como pregar o Evangelho. Você é quem conhece aqueles que você trouxe. É você quem deve observá-los e orar. Senhor, mova o seu coração. Senhor, dê a eles entendimento. Senhor, quebre o seu orgulho para que possa ouvir. Às vezes você poderá sentir que seria bom se o pregador falasse certas palavras. Se é assim, ore. Senhor, devido a uma necessidade particular, faça a pessoa que está pregando dizer essas palavras. Geralmente você verá que o pregador falará exatamente aquelas palavras. Assim, através da oração, você cuida de seus amigos. Ajude seus amigos a aceitar o Senhor. A parte mais importante é ajudar seu amigo a aceitar o Senhor, uma vez que constate que ele foi evidentemente movido. Envie a palavra do Senhor a seu coração através da oração. Peça ao Senhor que o faça escutar, que deixe sua palavra penetrar em seu coração e que o ilumine com a palavra. Quando o pregador estiver pronto para lançar a rede, você deve encorajar seu amigo dizendo: Você também é um pecador. Eu espero que você aceite o Senhor. Se notar que ele está hesitante entre 2 opiniões, dê-lhe um empurrão na direção certa. Não deixe que Satanás arme um obstáculo ou que o puxe para fora. Você deve trabalhar assim que perceber que ele está de alguma forma movido. Diga a ele: creia e aceite o Senhor agora. Recusar poderá significar sofrimento eterno. Quando conversar com ele, sua atitude deve ser séria e sóbria, para que não perca, através da frivolidade e gracejos, sua eficácia. Quando o pregador insistir com as pessoas que aceitem o Senhor, você deve ajudar. É uma vergonha se não cuidarmos das pessoas pelas quais estamos trabalhando para que sejam salvas, enquanto ao mesmo tempo Satanás está diligentemente trabalhando para que as mesmas se percam. Assim como Satanás cuidadosamente guarda suas possessões, nós também devemos vigiar atentamente aqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Devemos ajudá-los a serem salvos. Lembre-se um princípio básico: salve uma pessoa através de todos os meios possíveis. Moody uma vez disse que se levarmos erradamente uma pessoa ao Senhor, Deus nos perdoará. Se empurrando ou puxando, vamos trazer pessoas ao Senhor. Não descansemos até que sejam salvos. Concluindo, as reuniões de evangelização devem ser as mais importantes entre as reuniões. Todo o corpo de irmãos e irmãs deve entender o significado e participar do trabalho. É assim que a igreja vai crescer e se tornar mais forte. Que Deus possa realizar a obra de restauração em nosso meio. Possa a reunião de evangelização ser a principal de todas as reuniões, assim como era no Novo Testamento. Nessa reunião, cada irmão e irmã devem trabalhar ativamente e ninguém deve ser relaxado. Deixe-me dizer uma coisa. Se você conseguir que todos os novos convertidos comecem a trabalhar para o Senhor durante o primeiro ano após a sua regeneração, será impossível que daí em diante eles apenas se sentem e ouçam passivamente os sermões. Se você fizer isso, então a igreja realmente estará em uma boa condição. As reuniões de evangelização se tornarão uma oficina de trabalho para todos os irmãos e irmãs. A questão não é se a pessoa pode pregar. A nossa tarefa é salvar almas.
Se todos entendermos o que é a reunião de evangelização, então sempre haverá também a necessidade do ministério de púlpito. Isto, porém, não é o alvo, e em nenhum lugar do Novo Testamento Deus deseja que este seja o alvo. Esta é a prática do cristianismo de hoje, mas não é a prática na Bíblia. Reuniões para partir o pão. A próxima reunião em importância é aquela para partir o pão. Número 1. A mesa e a ceia. De acordo com a palavra de Deus, a reunião para partir o pão tem dois aspectos diferentes. Um é o que é a mesa do Senhor, e o outro é o que é a ceia do Senhor. 1 Coríntios 10 se refere à mesa do Senhor, enquanto que 1 Coríntios 11 aponta para a ceia do Senhor. Entretanto, gostaríamos de considerá-los na ordem reversa, começando com 1 Coríntios 11. Na ceia do Senhor, o pão é o corpo do Senhor, se referindo ao corpo físico do Senhor. Ao participar desse corpo, o qual é dado para a remissão dos nossos pecados, podemos assim receber vida. Então, o ponto básico da ceia do Senhor é lembrar o Senhor. O significado da ceia do Senhor está em lembrar como o Senhor verteu seu sangue a fim de que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Mas 1 Coríntios 10 levanta outro aspecto. O partir do pão é chamado de mesa do Senhor. Porque nós, embora sendo muitos, somos unicamente um pão. O pão, em 1 Coríntios 11, é o corpo físico do Senhor, mas em 1 Coríntios 10 se refere a nós. Nós, que somos muitos, somos um pão. Em outras palavras, a mesa do Senhor enfatiza a comunhão dos filhos de Deus. O capítulo 11 salienta o lembrar o Senhor, enquanto o capítulo 10 realça a comunhão dos filhos de Deus. Portanto, temos dois significados. Um é direto, o nosso foco voltado em direção aos céus, lembrando do Senhor. O outro focaliza a comunhão uns com os outros, o único pão sobre a mesa. Todos nós temos parte nesse pão. Somos todos integrantes desse único pão. Você pertence a esse pão e eu também. Você aceitou o Salvador e eu também. Assim sendo, devemos ter comunhão no Senhor. No partir do pão, nos chegamos diante do Senhor tanto para termos comunhão com Ele, como com todos os seus filhos. 2. Duas sessões, do Senhor e do Pai. Existe alguma coisa a mais a ser notada. A reunião para partir o pão é dividida em duas sessões. Deixe-nos explicar. Já que a salvação é composta de dois aspectos, a reunião do partir do pão naturalmente segue a mesma linha. O primeiro aspecto da salvação é que eu vejo a mim mesmo como um pecador condenado a morrer. Mas, pela misericórdia do Senhor, que veio ao mundo e morreu por mim, eu tenho os meus pecados perdoados por aceitar o sangue do Senhor Jesus. Entretanto, a salvação não para nesse ponto. Depois de ser salvo e pertencer ao Senhor, sou levado pelo Senhor a Deus, a quem Ele chama de seu Pai e meu Pai. O Espírito Santo que habita em mim me faz chamar a Deus de Abba Pai. Este é o segundo aspecto da salvação. Em outras palavras, a salvação consiste de dois aspectos. O primeiro é o do Senhor e o segundo é o do Pai. O primeiro aspecto diz respeito ao perdão, enquanto que o segundo aspecto se refere à aceitação. Esses dois aspectos não devem ser confundidos na salvação. Primeiro recebo o perdão, então sou aceito diante de Deus. Como um pecador, devo ser associado ao Senhor antes que eu possa ser relacionado com Deus. Dessa forma, a Bíblia nos diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. 1 João capítulo 2, versículo 23. A salvação tem tanto o lado do Filho, o aspecto do Senhor, como o lado do Pai, o aspecto de Deus. Ninguém pode desviar-se do Filho e vir ao Pai. Ele deve primeiro vir ao Filho, à cruz, a fim de receber perdão, pois o justo morreu pelo injusto. Então o Filho vai levá-lo ao Pai. Assim, primeiro é o perdão e depois a aceitação. Precisamos ter muita clareza a respeito deste ponto.
Devido a esses dois aspectos da salvação, a reunião para o partir do pão, como uma lembrança da salvação, naturalmente se divide em duas sessões. Antes de partir o pão é a sessão para o Filho. Depois que o pão é partido, começa a sessão para o Pai. A primeira porção é do Senhor, a segunda porção é de Deus. Primeiro nos achegamos ao Senhor. Quando nos chegamos primeiro ao Senhor, entendemos quão grande pecadores somos. Como somos filhos da desobediência e da ira sob o julgamento de Deus sem qualquer meio de nos salvarmos. Mas, graças a Deus, por intermédio do Senhor Jesus, que verteu seu sangue para a remissão dos nossos pecados, podemos nos chegar a Ele para receber a sua vida. Assim sendo, na nossa primeira sessão, todas as nossas orações e hinos e louvores devem ser direcionadas ao Senhor. Como pecadores, primeiramente nos aproximamos do Senhor para termos os nossos pecados perdoados. Se formos ao templo, a primeira coisa que encontraremos é o altar, não a arca. Mais tarde alcançamos a arca, mas primeiro chegamos no altar. Sendo o altar um tipo da cruz, antes de tudo nos aproximamos do Senhor com ações de graças e louvores. Na presença do Senhor, oferecemos nossos agradecimentos e louvor. Na verdade, não podemos fazer nada além de agradecer-lhe e louvá-lo, pois diante do sangue não há necessidade de pedir coisa alguma. É inadequado fazer pedidos nessa reunião. Não podemos pedir ao Senhor para verter seu sangue por nós. Ele já fez isso. Assim, não precisamos pedir. Tudo o que podemos fazer é agradecer-lhe e louvá-lo. Seja na forma de oração ou na forma de um hino, todavia é agradecimento e louvor. Nas ações de graças, percebemos o trabalho do Senhor, no louvor, consideramos o próprio Senhor. Agradecemos a Ele pelo que Ele fez e o louvamos pelo que Ele é. No começo pode haver mais ações de graças, mas gradualmente elas dão lugar ao louvor. Agradecemos e louvamos. Que obra maravilhosa Ele tem feito por nós, e que maravilhoso Salvador Ele é na sua pessoa e posição. Quando as nossas ações de graças e louvores atingem o ponto máximo, então é hora de partir o pão. Toda a assembleia é agora trazida ao Senhor. Então o Pai nos aceita. Depois que o pão é partido, começa a segunda sessão da reunião. O Senhor não deseja que cheguemos a Ele e paremos ali. Ele deseja que prossigamos ao encontro do Pai. Não é maravilhoso o fato de que não somos nós que aceitamos o Senhor, mas é o Pai que nos aceita? Devemos estar claros neste ponto. De acordo com a verdade do Evangelho, nós aceitamos o Senhor, não o Pai. Em nenhum outro lugar na Bíblia somos exortados a receber o Pai, pois é sempre no Filho em que somos chamados a crer. O Pai nos recebe depois de nos tornarmos aceitáveis em seu Filho. Aceitar o Filho é uma metade da salvação, o Pai nos aceitar é a outra metade. Consequentemente, depois que o pão é partido, devemos chegar ao Pai. Devemos começar a louvar Deus, o Pai. Na manhã da sua ressurreição, o Senhor disse a Maria: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Antes da sua ressurreição, ele sempre disse, meu Pai, mas depois da sua morte e ressurreição, seu Pai se tornou o nosso Pai também. Então, na segunda sessão da reunião para o partir do pão, o Senhor nos leva ao Pai. Irmãos e irmãs, é o Espírito Santo que nos conduz na reunião, e a condução do Espírito Santo não é contraditória ao princípio da salvação. O Espírito Santo nos guiará primeiro ao Filho e depois ao Pai. Vamos aprender a seguir sua orientação e ir ao Pai após termos partido o pão. Das 3 parábolas encontradas em Lucas 15, encontramos primeiramente o pastor e por último o pai. Primeiro o bom pastor, então o bom pai. O bom pastor vem nos procurar, mas o bom pai espera em casa até que o encontramos. O bom pastor sai de casa, mas o bom pai fica em casa para nos receber. Na primeira parte da reunião de adoração, encontramos o bom pastor. Então, depois nos aproximamos do Pai. Por essa razão, todos os hinos e orações na segunda parte são centralizadas no Pai. Não seguimos os nossos próprios comandos, mas somos dirigidos pelo Espírito Santo.
Creio que se o Espírito Santo tiver seu livre agir conosco, ele sem dúvida nos conduzirá desta forma. O Filho conduz muitos filhos em louvor. Em Hebreus 2 notamos uma coisa maravilhosa. O Senhor Jesus leva muitos filhos à glória. O Senhor Jesus, como filho primogênito, leva muitos filhos à glória. Enquanto ele estava na terra, ele era o filho unigênito do Pai, porque ele era o único filho que Deus tinha. Mas depois da sua ressurreição, ele nos transformou em muitos filhos. Somente nos tornamos filhos depois que nos encontramos com o Senhor Jesus. É assim que na segunda parte da reunião do partir do pão, ela toma o caráter de o filho primogênito conduzindo muitos filhos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2, versículo 12. Essa é a hora quando o filho primogênito conduz muitos filhos no louvor do Pai. Quão precioso é que não somente os muitos filhos possam vir ao Pai, mas que é o filho primogênito quem conduz os muitos filhos ao Pai para louvar o seu santo nome. Possamos nós aprender a nos elevar bem alto em nosso espírito. O trono de Deus está firmado sobre os louvores. Quando a igreja de Deus começa a louvar, ela começa a tocar o trono. Quanto mais aprendemos a louvar, mais conhecemos o trono. O tipo de reunião em Hebreus 2 é a melhor de todas as reuniões. Possamos começar a aprender um pouco hoje. Um dia no céu nos reuniremos da forma perfeita. No entanto, vamos começar a praticar o que significa ser dirigido pelo Filho primogênito, a cantar louvores ao Pai na congregação nestes dias antes de entrarmos na glória. Deixe-me dizer-lhes, esta é a maior de todas as reuniões da igreja. É realmente gloriosa. Reuniões de oração. A reunião de oração é também uma reunião importante. Cada tipo de reunião tem sua própria característica particular. O testemunho que Deus deseja que mantenhamos na terra é o de sermos juntamente completos, pregando o Evangelho, partindo o pão e orando juntos. Reuniões de oração podem ser tanto fáceis como difíceis. Os novos crentes precisam aprender sobre esse tipo de reunião. Número 1. De comum acordo. Um requisito fundamental para que os irmãos e irmãs orem juntos é que estejam de comum acordo. O Senhor nos fala em Mateus 18 que devemos concordar na terra. Antes e no dia de Pentecostes, os 120 cristãos oravam de comum acordo. Atos 4, versículo 1 ao 2. Portanto, a primeira condição de uma reunião de oração é termos um só coração e uma só mente. Como as pessoas podem se reunir para orar se cada uma tiver a sua própria mente? A palavra concordar em Mateus é muito mais forte. O Senhor promete que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida. Esta palavra no grego é usada na música para indicar harmonia. Se uma pessoa estiver tocando sozinha, não tem problema. Mas se 3 tocarem juntos, um no piano, o outro no violino e o outro na flauta, se um deles tocar fora do tom, o resultado é desafinação. Da mesma forma, as nossas reuniões não devem estar fora da harmonia. Se formos capazes de concordar uns com os outros, Deus ouvirá qualquer coisa que pedirmos. O que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. A condição básica é a harmonia. Portanto, vamos aprender a ser harmoniosos e não orarmos cada um de nós de acordo com o nosso próprio desejo. Número 2. Com pedidos específicos. Como podemos atingir este alvo de harmonia? Eu observo que o maior problema em muitas reuniões de oração está na quantidade excessiva de pedidos. Uma vez que há assuntos demais pelos quais orar, é muito difícil chegar a uma harmonia. Nós próprios criamos desunião se tivermos 50 ou 60 itens de oração. Ela se torna uma reunião que inclui tudo. Não encontramos tal situação na Bíblia. O que encontramos é a oração por um assunto específico. Por exemplo, a igreja orou por Pedro enquanto ele estava na prisão. Nós também não deveríamos orar por muitas coisas, mas de preferência orar por um assunto específico.
É fácil conseguir a concordância quando há somente um tópico. Itens demais farão as nossas orações como uma rotina. Creio que as reuniões de oração em muitos lugares requerem uma mudança drástica. Que cada reunião de oração seja sobre um pedido apenas. Talvez devêssemos orar pelos irmãos e irmãs desempregados, ou pelos doentes, ou pelos que são pobres. Um desses e nada mais. Com um assunto apenas podemos prontamente concordar. Se ainda houver tempo depois de ter terminado de orar por um assunto, poderemos então mencionar um outro assunto para a oração. Devemos realizar o trabalho de oração diante de Deus. A reunião de oração pode ser dividida em duas partes, orando-se por um assunto em cada parte. Quando se ora por duas coisas ao mesmo tempo, torna-se difícil para as pessoas estarem em comum acordo. Portanto, não apresente descuidadamente 2 itens para a oração no começo. Deixe que os irmãos responsáveis apresentem um assunto de cada vez. Creio que a maior necessidade numa reunião de oração é fazer os pedidos de uma maneira simples. O objetivo da reunião é realizar coisas, fazer com que as coisas sejam feitas. Não é por razões sociais ou para agradar as pessoas. Sendo assim, não se pode incluir tudo. O poder da oração específica pronunciada em Atos 1 e 2 produziu Pentecostes. Assim como a cruz foi a obra realizada pelo Filho de Deus, assim o Pentecostes foi a obra realizada por meio da oração dos filhos de Deus. Como que foi isso alcançado? Orando de comum acordo. Vamos também orar desta maneira, concentrada e não dispersa. Cada um que comparece a uma reunião de oração deve ir com a preparação da fé. Se possível fosse, os irmãos e irmãs deveriam ser informados de antemão sobre o pedido de oração, para que possam ter encargos para com ele. Primeiramente o senso da necessidade, então o encargo e finalmente o pedir. Número 3. Em realidade. Há uma outra necessidade básica para as orações na reunião de oração, e isto é a realidade ou autenticidade. De acordo com a minha observação pessoal, não ouso exagerar. Tenho razão para julgar que metade de todas as palavras pronunciadas numa reunião de oração são falsas. A motivação de muitas orações não é que Deus possa ouvir, mas sim que os homens possam aprovar. O fato de Deus responder à minha oração não é tão importante desde que ela agrade aos homens. Como consequência, as orações na reunião de oração se tornam pretensiosas e vazias. A oração verdadeira vem do desejo do coração, não da imaginação da mente. Ela expressa o sentimento do coração, portanto, ela brota de um profundo anelo interior. Por esta razão, a oração no Antigo Testamento era oferecida a Deus como incenso. Todo o incenso no Antigo Testamento era feito de árvores. Depois que a casca era cortada, a árvore gotejava um tipo de resina com a qual o incenso era produzido. Portanto, a oração não se constitui qualquer coisa que seja fácil, disponível, e sim apresentar algo extraído do mais profundo do coração. Ela se parece com algo que brota das feridas. Tais orações são bem diferentes daquelas descuidadas que muitos oferecem. Orações boas de ouvir, mas muito superficiais quanto ao conteúdo. Vamos nos lembrar bem de que as nossas orações são para Deus ouvir, não para agradar os ouvidos dos irmãos e irmãs. Se falta realidade nas orações das reuniões de oração, nós francamente não podemos esperar que a igreja seja forte. Para a igreja ser forte, as reuniões de oração devem ser fortes. Para as reuniões de oração serem fortes, todas as orações devem ser reais. Não podemos permitir que elas sejam falsas, pois Deus nunca recompensará a falsidade. Oração não é pregação nem é ensinamento, é pedir diante de Deus. Portanto, não use muitas palavras como se Deus fosse ignorante da situação e necessitasse de um relatório detalhado de informações e argumentos. Oramos porque temos necessidade e porque temos fraqueza. Chegamos-nos para receber o suprimento espiritual e poder. De acordo com o nosso senso da medida da nossa necessidade, assim devemos nós orar em realidade. Se não sentimos nenhuma necessidade, nossa oração está fadada a ser irreal. Uma das causas fundamentais da oração fingida é o fato de que aquele que ora simplesmente não consegue esquecer as outras pessoas presentes.
Estando constantemente consciente da presença das pessoas, ele facilmente se torna insincero em sua oração. Por isso, em uma reunião de oração, ele deve se lembrar que, por um lado, a sua oração representa a Assembleia, e por outro lado, ele está a sós com Deus, intercedendo verdadeiramente segundo a necessidade. Quanto mais definida a necessidade, mais correta a oração. Você pode se lembrar da parábola usada pelo Senhor Jesus. Um amigo chega inesperadamente e você não tem nada para servi-lo. Então você vai a um outro amigo para pedir pão. A necessidade é bem definida. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Você não ousa ser descuidado quando há uma necessidade real. O Senhor promete que se pedir você terá. Número 4. Com brevidade. A oração precisa ser tão concisa quanto real. Quase todas as orações na Bíblia são bastante concisas. A tão conhecida oração do Senhor em Mateus 6 é bem curta. A oração do próprio Senhor antes da sua partida, registrada em João 17, parece ser longa, mas mesmo assim é bem mais curta do que as orações de muitos dos filhos de Deus hoje. Até mesmo a oração de toda a igreja encontrada em Atos 4 é breve. A oração em Efésios 1 é uma das mais importantes orações, mas pode ser facilmente concluída em menos de 5 minutos. Muitas vezes, quanto mais longas forem as orações, mais pretensiosas e vazias elas se tornam. Somente 2 frases são reais, as demais são todas acrescentadas. Aquelas 2 frases são para Deus ouvir, todo o resto é para os ouvidos dos irmãos e irmãs. Deveríamos instruir os novos crentes a orarem sucintamente, dizendo-lhes que se as orações dos mais velhos forem longas, tudo bem, mas não deveriam agir desta forma. De fato, orações longas podem causar grande estrago à igreja. Certa vez, quando uma irmã orava sem parar, esgotando a paciência de toda a assembleia, Moody fez uma coisa muito sábia quando se levantou e disse: "Enquanto a nossa irmã continua sua oração, vamos cantar um hino." Que nenhum de nós pense que podemos ser descuidados durante as reuniões de oração. Se realmente oramos de comum acordo, incrédulos que porventura estiverem presentes terão de reconhecer que estes cristãos possuem algo. Orações longas dissipam as forças, enquanto orações breves fortalecem a reunião. O escritor de notas sobre o Pentateuco, Mackintosh, falou bem quando disse que, por gentileza, não usar a sua oração para maltratar os filhos de Deus. Muitos podem não lhes fustigar com chicotes, mas com as orações você mal consegue ficar sentado no seu lugar. Possam os filhos de Deus orar em verdade, mas concisamente. Número 5. Dentro dos limites das suas orações em particular. Outro princípio básico para praticar em orações corporativas é nunca deixar que suas orações públicas excedam as suas orações em particular. Esta é uma boa regra. Da mesma forma que você ora em particular, assim também ore em público. Naturalmente, você pode ter que ajustar as suas orações para adequar ao público, porque você não pode orar em público da mesma maneira que você ora em particular. Isso é compreensível. Mas ainda assim, as suas orações em público não deveriam exceder as suas orações em particular. De fato, bem poucas orações em particular são falsas, apesar do fato que poucas orações em público são verdadeiras. Quando vem para orar juntamente com outros, você tende a dizer coisas que não diria se estivesse sozinho, acrescentando palavras às suas orações. Apesar das orações públicas serem difíceis e tendem a serem falsas, longas e agradáveis aos homens, ainda assim as orações nas reuniões de oração são mais poderosas do que as orações em particular no que diz respeito à realização das coisas. Deus pode responder às orações da igreja muito mais do que ele responde às orações pessoais. O problema hoje, todavia, é que há mais orações pessoais respondidas do que orações corporativas. Por que é assim então? Porque há muita falsidade, confusão e palavras vãs nas orações corporativas.
Como Deus se deleitaria em responder às orações de seus filhos se eles orassem juntos com simplicidade e em comum acordo. Reuniões de exercício dos dons. Os dons encontrados na Bíblia em cada localidade são diferentes. Para igrejas em algumas localidades, Deus pode dar palavras de revelação, como também dons de profecia e de ensino. A outras, Ele pode acrescentar o dom de línguas e o dom de interpretação. Em alguns lugares, Ele pode dar somente o dom de ensinar, sem dar nenhum outro dom de milagre. Ou pode ser justamente o oposto, haver dons de milagres sem o dom da palavra. Não podemos estabelecer o que Deus vai fazer na sua igreja, mas o que realmente sabemos é o princípio de tais reuniões. Deus deseja que seus filhos exercitem os seus dons. É evidente que não podemos exercitar dons que não temos, mas podemos usar os dons que possuímos. Daí, nenhuma igreja em uma localidade pode imitar outras igrejas em outras localidades nesta questão do exercício dos dons. Cada igreja deve exercitar diante de Deus quaisquer que sejam os dons que os irmãos e irmãs daquela localidade tenham. O que estamos descrevendo aqui são as reuniões de acordo com o princípio encontrado em 1 Coríntios 14. Em tais reuniões com o exercício dos dons, podem até mesmo ser feitas perguntas, pois procuramos nos edificar uns aos outros, buscando luz de Deus. Por isso o apóstolo diz: quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. 1 Coríntios 14, versículo 26. Se houver profecia, que sejam no máximo 3. Em tais reuniões, se não houver interpretação, que não se fale em línguas. Falar em línguas é para edificação pessoal, enquanto línguas com interpretação é equivalente à profecia. Línguas sem interpretação não edifica a igreja porque não traz entendimento. Por esta razão, Paulo proíbe o falar em línguas na reunião, a menos que haja interpretação. Ele não proíbe o falar em línguas, somente o falar em línguas sem interpretação na reunião. Número 1. Não seja passivo. Neste tipo de reunião, todos os irmãos que têm dom da palavra deveriam aprender a não serem passivos. Frequentemente, nestas assim chamadas reuniões de comunhão ou de exercício dos dons, os irmãos que têm o dom de serem ministros da palavra de Deus assumem uma posição passiva, se abstendo e deixando outros irmãos falarem. Isto não está correto. Uma coisa os crentes novos devem saber: nem todos podem falar em reuniões para o exercício dos dons. Somente aqueles que têm dons podem falar. Não aprovamos o ministério de uma só pessoa, nem sustentamos o ministério de todos os irmãos. Deus julga ambos os ministérios errados. Somente aquele que tem o dom deve suprir com a palavra, nem todos podem falar. Onde está a dificuldade hoje? O problema é que irmãos com ministério adotam a atitude de que a reunião é aberta para todos os irmãos, enquanto na verdade ela é aberta somente para os irmãos dotados de ministério, e não para todos os irmãos e irmãs. Aqueles que são bocas se recusam a falar enquanto esperam que as mãos, os pés e os ouvidos falem. Que podemos esperar de tal reunião senão confusão? Portanto, todos os irmãos que são dotados devem abrir suas bocas na reunião. Quanto aos outros, que falem somente quando tiverem alguma coisa de valor para dizer. Número 2. Descubra novos dons. Quando novos convertidos comparecem a essas reuniões, eles sentem dificuldades, pois não sabem quais são seus dons. Como são muitos novos na fé, não podem ser considerados ministros da palavra. Como então devem ser ajudados? A minha esperança é que os irmãos mais avançados deem aos irmãos mais novos na fé oportunidade para falarem. Não fechem as bocas daqueles irmãos, mas os aconselhem a falar de forma simples e breve no começo para verificar se Deus lhes deu o ministério da palavra. Eles devem ter oportunidade, mas não demais. Não abafem nenhum dom e da mesma forma não estraguem nenhuma reunião. Se alguns são dotados, encoraje-os a falar por mais tempo na próxima vez. Alguns podem ser solicitados a falarem mais brevemente mais tarde.
Que os dotados sejam encorajados a falar em mais tempo, ao passo que os menos dotados sejam incentivados a diminuir o tempo. Desta forma, a reunião ganhará mais força e todos os irmãos terão liberdade de falar. Ao servir o Senhor, não devemos apenas ajudar as pessoas em cada assembleia local a conhecer o Senhor, mas também a descobrir novos dons. Como podemos identificar esses dons? Na reunião de exercício dos dons. Durante tal reunião, devemos estar com os olhos bem abertos. Encorajem aqueles sobre quem o Senhor colocou a sua mão. Alguns gostam de falar, porém não têm o dom nem o ministério da palavra. Não é necessário proibi-los de falar, simplesmente peça-os para falar menos. Assim, os novos crentes serão ajudados, bem como terão a chance de ajudar a outros. Reuniões de ministério. Esta é a menos importante de todas as reuniões, ainda que faça parte da ordem estabelecida por Deus e, portanto, não deve ser negligenciada. Por meio de tais reuniões, podemos receber o suprimento da Palavra de Deus. Podemos ter a oportunidade de ouvir a palavra quando um apóstolo vem entre nós ou quando alguns mestres e profetas residem conosco. Eu não insinuo que não seja uma reunião importante, apenas digo que é a mais simples. No entanto, há também muitos assuntos a serem aprendidos nesta reunião. Quando as pessoas vêm, devem aprender a ser pontuais para não fazerem com que os outros as esperem. Elas devem seguir as instruções dos introdutores e não insistirem em escolher seus próprios lugares. Devem também trazer suas próprias Bíblias e seus inários. Número 1. Que os corações estejam bem abertos. Ao comparecer a tais reuniões, a primeira preparação espiritualmente falando é que o coração deve estar aberto. Aquele que ouve com preconceito nunca obterá coisa alguma. Aquele cujo coração está fechado não receberá a bênção alguma de Deus. Que ninguém esteja ali para criticar. Deus vai abençoar ao que ouve e não ao crítico. Sempre digo que o fato de uma mensagem ser bem liberada ou não, metade depende do preletor e metade dos ouvintes. Nenhum preletor pode conduzir uma reunião se ele se depara com corações duros, mentes fortemente fechadas ou atitudes críticas. Número 2. Que os espíritos estejam abertos. Assim como o coração precisa estar aberto, da mesma forma o espírito. É de grande importância que o espírito dos ouvintes esteja aberto. Quando um verdadeiro ministro da palavra está ministrando, o seu espírito está aberto. Se ele puder tocar um espírito aberto na audiência, então o seu espírito será fortalecido. Se ele não encontrar um espírito responsivo na reunião, ou se encontrar com um espírito indiferente ou fechado, o seu próprio espírito retornará como uma pomba retornou para a arca. O espírito de ambos, preletor e audiência, devem ser liberados. Quanto maior a liberação do espírito da audiência, mais forte se tornará o espírito do profeta. Se o espírito dos irmãos e irmãs não se manifesta, tampouco o do profeta. Para que a palavra seja liberada, isso depende em grande medida dos ouvintes. Portanto, aprendamos a ser mansos e humildes. Abramos o nosso espírito para que o Espírito Santo possa se manifestar. Não estejamos cheios de frieza, morte ou opiniões. Vamos contribuir para o espírito da reunião e não obstruí-lo. Nossos espíritos podem tanto ajudar como impedir a liberação do espírito do profeta. Se os novos convertidos aprenderem a lição nesse ponto, eles poderão contribuir para o fortalecimento da reunião. Creio que a cristandade tem em sua própria natureza a necessidade de se congregar. Se soubermos como nos reunir, então a próxima geração se tornará forte. Vamos nos preparar para que possamos chegar ao alvo que Deus estabeleceu para nós. Possa Deus ser gracioso para conosco.